Olá, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, a você que está participando, o senhor, a senhora que está participando conosco, acompanhando aqui a nossa programação relacionada ao nosso tema, que é a ética na vida do crente. E nós já iniciamos e vamos dar continuidade à questão ética na vida de um crente muito especial, que é o pastor da igreja, ou seja, o pastor de uma forma geral. Como é a ética do pastor, o comportamento dele, a questão moral relacionada a ele, a postura dele. Já fizemos uma primeira abordagem sobre esse assunto e vamos dar continuidade agora e você vai acompanhar conosco. Eu peço até que na sua colaboração faça o seu comentário. Se você estiver participando através do YouTube, entre no nosso chat, faz o seu comentário, deixa ali também o seu like e, inclusive, se você achar que o assunto é um assunto importante para alguém, compartilhe com esse alguém, ou seja, envie, né, este episódio para alguém que você gosta e que sabe que talvez ele vai receber bem o assunto, vai ser muito útil, né? E também aceitamos sugestões, né? Coloca a sua sugestão no chat, nós examinamos e fazemos às vezes até algumas colocações que nem tínhamos planejado, mas pela sua sugestão nós sempre aperfeiçoamos o assunto, que é um assunto muito vasto, é um assunto muito extenso e é muito útil para o nosso conhecimento. Muito bem, nós estamos aqui dando continuidade juntos, aqui eu e o pastor Luiz Fernando Pita. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos, bom estar de novo aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Isso é bom porque nós em dois aqui, né, somos ou estamos, né, como pastores. Isso. E aqui, na verdade, um ajuda o outro aqui, né, e contamos sempre com a ajuda daqueles que estão também participando conosco da nossa programação. Mas sim, nós iremos então, Luiz Fernando, dar continuidade à questão da ética do pastor, ética ministerial, né, que é do pastor. Quando a gente fala em ministério, estamos nos relacionando ao pastor que foi levantado, ou seja, ordenado como pastor, de acordo com a instrução que Paulo deu, que o apóstolo Paulo deu na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, né, quando ele fala que Jesus deu, né, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas, outros para pastores e outros para doutrinadores ou mestres. Então é esse ministério que nós estamos nos referindo, o ministério do pastor que foi levantado, né, pela revelação do Espírito Santo. Muito bem. Aí agora então nós vamos dar início pela leitura de um texto bíblico, porque nós vamos falar aqui sobre aspectos ou assuntos delicados que às vezes vêm da igreja, como o pastor lida com esses assuntos particulares da igreja num todo, como também da igreja como membros, ou seja, membros individualmente da igreja. Pastor Luiz Fernando, poderia ler os textos bíblicos que nós vamos iniciar? Eu vou ler, só lembrando que a palavra ministério significa servir. Ministro é o que serve. É porque no Brasil, no português, isso mudou um pouco o sentido, porque ministro é um título, né? Porque é um presidente da República, um governador, um prefeito, né? Mas um presidente, ele tem seus ministros, né? Ministro da Educação, ministro da Cultura. Aí a pessoa olha assim, esse cara tem importância, ele manda. Mas na igreja que o Senhor constituiu é um ministro da palavra. Ele serve na palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Então a nossa função é servir, não é título. E nós alcançamos essa bênção quando nós servirmos ao Senhor. Eu estou introduzindo isso, Gilson, porque o texto que nós vamos ler, eles são muito propícios. Muito bom. O Provérbios, capítulo 10, no verso 19, diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Isso é provérbio, isso foi escrito por Salomão há quantos? 3.000 anos atrás, né? Nós estamos a 12 do Senhor Jesus. E o outro texto também, Provérbios 29, 20, que diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há num tolo do que nele. O precipitado em suas palavras, né? Há maior esperança num tolo do que nesse precipitado. Exatamente. Interessante, né? Que texto. Olha que coisa apropriado, né? Porque quando se fala de assuntos delicados da igreja,
Trata-se naturalmente de assuntos que são particulares, assuntos que são sigilosos, né? E o pastor, ele tem que ter essa característica ética, ele ser sigiloso, ou seja, não é aquele que conta tudo para todo mundo, não. Ele sabe guardar o sigilo, guardar especialmente com relação às questões assim pessoais, né? Questões pessoais, aquilo que é particular, aquilo que é privado, né, das pessoas, a privacidade das pessoas é preciso ser respeitada pelo pastor. Então isso é uma questão ética. Por exemplo, há assuntos até, e é muito comum acontecer, de o pastor tomar conhecimento de assuntos até de intimidade das pessoas. As pessoas, pela confiança que têm no pastor, na convivência, então confidenciam certas situações. Então essas situações, o pastor tem por ética, tem que guardar isso com ele. Ele não pode comentar isso com ninguém, com o diácono, com o grupo de intercessão, com a família principalmente, porque... Por que não a família? Porque quem foi ungido, quem recebeu a unção foi o pastor, não foi a família. Então o pastor, ele suporta o drama que às vezes uma família está vivendo, a dificuldade que uma pessoa está passando e que a pessoa tem a confiança de confidenciar aquilo, contar aquilo para o pastor. Então é ético o pastor saber guardar esse sigilo e conversar com a pessoa. É próprio isso, tem que ser próprio isso do pastor, porque são assuntos que requerem orientação pastoral. Não pode ser, esse assunto aqui eu vou recomendar que o irmão ou a irmã procurem lá a irmã fulana da igreja, ela vai te orientar. Não, quem tem que orientar é o pastor. A pessoa não quer receber a orientação de um diácono, ou de um obreiro, ou de uma irmã, ele quer receber a orientação do pastor, porque a pessoa tem confiança de que o pastor é um pastor sábio, é um pastor que tem o conselho apropriado, é um pastor ungido, é um pastor que tem a autoridade dada pelo Espírito Santo para realizar, para dar àquela pessoa o conselho, a orientação segura, né? Então, por isso, é ético que o pastor saiba guardar o sigilo dos assuntos relacionados à igreja e principalmente dos membros da igreja, não é, pastor? E eu complemento as tuas palavras, Gilson, de não usar o que você sabe de um membro, de um servo, de uma serva ou de um jovem como um instrumento, uma arma. Ali, se você não fizer, eu posso falar isso. O pastor não pode fazer isso. Não é ético. Não, né? Aquilo não é dele. Ético. A vida da outra pessoa é da outra pessoa. O pastor, ele não tem a liberdade nem a autoridade do Senhor para estar comentando ou usando isso de forma, mas eu só queria o benefício. Não, o benefício é na direção do Espírito Santo, na ética, na prudência, na sabedoria. Por quê? Porque o Senhor age quando nós fazemos na revelação e o Senhor age quando não fazemos, porque foi revelação não fazer, porque a ação é do Espírito Santo. Isso é bom. Eu tenho lembrança de um dos momentos assim mais em que eu aprendi uma das maiores lições no meu ministério, foi quando eu fui procurado por uma irmã da igreja para falar comigo de um assunto confidencial. E essa irmã era uma criança, 10 anos de idade. E a mãe me procurou, juntamente com ela, e disse assim: pastor, a irmã fulana, ela tem um assunto para tratar com o pastor. E segundo ela, é um assunto que ela não quer tratar nem comigo, que sou a mãe. Ela quer tratar exclusivamente com o pastor. Olha, eu nunca senti no meu ministério uma responsabilidade tão grande de ter que tratar do assunto de uma menina de 10 anos de idade, porque eu tinha sido pastor dela na infância, a primeira infância dela. Mas ela mudou de residência, mas ela conservava aquela confiança no meu ministério, e foram lá, ela e a mãe na igreja, me procuraram para poder falar esse assunto confidencial. E aí o que eu fiz? Eu a chamei lá para o banco da frente da igreja, né? Fiquei sentado com ela no banco lateral, ali no anexo frente ao púlpito, e deixei a mãe mais longe um pouquinho, mas a mãe observando ali o meu comportamento com ela. Terminado o culto, né, mais um grupo de pessoas que estava ali, e aí ela então sentou do meu lado e começou a falar do assunto confidencial dela.
Quando ela terminou o assunto, ela disse, olha, eu não tenho coragem de falar esse assunto com mamãe, mas o senhor é o pastor, então eu vim pedir oração e tal. Tudo bem, ela me confidenciou o assunto, naturalmente eu não posso abordar esse assunto aqui. De jeito nenhum. E eu disse para ela uma coisa, olha, eu quero dizer para você, irmã, que o seu assunto é um assunto pessoal com o pastor. Nem a sua mãe vai ficar sabendo o que você falou com o pastor. Fica só entre nós aqui. Então o pastor não pode contar esse assunto para ninguém. É só entre nós aqui, pastor e ovelha. E a sua mãe está lá olhando e tudo, ela não está ouvindo o que a gente está conversando aqui, mas ela está presenciando. Agora, o assunto é entre nós. Eu vou estar orando por você, nós vamos orar ao Senhor. Ela de vez em quando vai lá na minha igreja. Ela é de outra igreja. Já deve estar grandinho, né? Ela já está mais mocinha já. Mas adquire aquela confiança e o pastor, por questão de ética, tem que conservar isso. A única coisa depois que eu disse para a mãe dela não ouviu o que ela comentou. Eu disse, mamãe, fica tranquila porque está tudo sob controle, já orei por ela, está tudo certo e tal. Mas não podia abordar o assunto. Porque se amanhã ou depois ela tomasse conhecimento de que o pastor contou para minha mãe, logo para minha mãe, aí o que ela ia fazer? Ela ia perder a confiança no pastor. Até hoje, ela ainda mantém esse relacionamento comigo, a mãe também, né? E é importante esse aspecto, porque é um aspecto ético, que faz parte da ética do pastor. E quando fazemos isso, Gilson, nós não estamos fazendo nada demais. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Porque quando nós lidamos com pessoas, e lidamos com a intimidade das pessoas e a função do pastor, na igreja tem muito disso. Nós temos de saber ouvir e se o Senhor revelar ali, o que o Senhor falar, mostrar ali e nos calar e fazer com que aquilo ali fique só a direção do Senhor. E o Senhor nos dá, eu tenho certeza disso, o Senhor quando nos levanta para essa função, Ele nos dá capacidade para isso. Isso não é uma cara, não, porque fulano é muito ético, o outro não. Se você não for, torna a ser. Se você é, vai ser melhor ainda, porque essa é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas no ministério. É interessante até porque, veja bem, existe esse aspecto da questão ética do pastor com relação a sigilo, com respeito a um membro da igreja que procura, seja homem, seja mulher, seja uma criança, mas é ovelha, relacionamento de ovelha e pastor. Agora, há aquele momento que o pastor também tem que evitar a precipitação na palavra, isso é ético, a precipitação do falar, é com relação à igreja num todo. Por exemplo, o pastor chega diante da igreja e diz assim, o senhor curou o fulano, e alguém sabe que o fulano não foi curado ainda. Deus do céu. Então, essas precipitações, isso não é ético. O pastor tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Para que ele não... E outra situação, uma situação tal, assim, foi uma grande benção. E às vezes não foi uma dificuldade aquilo. Então é preciso que se tenha muito cuidado na questão de precipitação no falar, que é o que diz aqui o provérbio, né? Capítulo 29 aqui, o verso 20, né? Quando fala a respeito do homem precipitado nas palavras. O tolo é mais sábio do que ele. É mais sábio do que ele. Então, realmente, é muito sério esse O Senhor aspecto. Não precisa de marketing pessoal. Estou falando o Senhor, Deus não precisa. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando é para glorificar, nós vamos glorificar. Mas o pastor tem de ser muito sábio. Eu já tive situações que o Senhor operou curas que eu não pude falar na igreja, porque era coisa íntima da pessoa. Olha, o Senhor operou uma bênção na vida do irmão, da irmã, foi maravilhoso, glorificamos ali, mas eu não pude dizer o que o Senhor operou, porque era coisa particular. E não é ético até com relação àquilo que às vezes o Senhor mostra com relação a um visitante, por exemplo, o Senhor dá um dom espiritual, não é ético chegar na frente e usar determinadas expressões. O Senhor deu uma revelação que tem um pai aqui, assim na igreja, e que o filho dele está mexendo com droga e tal, está sendo perseguido pela polícia. Esse tipo de expressão não pode ser usado. Não é ético para o pastor isso. Eu já tive situações, Gilson, o senhor deu um tom que um cidadão, ele espancava a esposa, mas que naquela noite ali o senhor queria dar uma libertação a ele, uma salvação. Na hora de passar o dom, você não pode passar o dom.
você tem uma situação difícil no lar, Isso. com relação à família, principalmente a esposa, e o Senhor quer dar uma bênção, porque são situações, o Senhor dá o dom para que nós saibamos o que está acontecendo, mas na hora de lidar com as pessoas, a pessoa fica... Eu tive situações em igrejas, né, que eu não era o pastor, mas de outra pessoa. A pessoa veio nos procurar para assistir, eu queria mudar de igreja, pastor, porque eu não posso assistir lá onde eu estou, porque o pastor expôs uma situação. Que verdade, coisa difícil. É bem verdade, nós estamos falando sobre isso tem um aspecto mais assim de sabedoria, exatamente, né? A palavra de sabedoria, mas tem o lado ético, porque quando você usa também a palavra de sabedoria, você naturalmente está sendo ético. Exato. E é o que as pessoas observam, né, no pastor. Mas tem um outro aspecto também, Luiz Fernando, sobre a questão dos atos pastorais. Isso. O que é ato pastoral? É aquilo que só o pastor pode fazer. Por exemplo, o batismo, a apresentação de uma criança, um culto de casamento, isso. um culto um culto fúnebre. E isso é aconselhável o pastor fazer isso. E nós vamos agora abordar esse aspecto da questão ética na vida do pastor, a ética ministerial, com relação aos atos pastorais do pastor. Por exemplo, Antônio, o Luiz Fernando, a questão de uma cerimônia de casamento. Olha que coisa como o pastor tem que ser ético numa hora dessa, né? Eu já tive situações de conversar com um pastor nosso, na área que nós estávamos, que ele queria fazer o casamento do filho dele. Não porque eu prometi a minha esposa, é uma bênção, é porque falei, você não vai fazer. Aí teve uma situação que eu tive, o presbitério não permite que você faça, que nós façamos, ou nem você, que nós façamos a cerimônia de casamento de nossos filhos, porque isso é muito mais do que um filho e um pai. Isso é uma bênção. O teu filho merece uma bênção, merece receber, teu filho, tua filha, ou os jovens merecem receber uma bênção. E muitas vezes a emoção, por ser um pai, por ser ali... Não, você imagina lá no púlpito um pai fazendo o casamento de uma filha, e de repente ele começa a chorar no púlpito. Então isso não é ético. As pessoas de fora vão olhar isso e dizer, mas quem é essa pessoa, né? O pai da menina. Pronto, aí a mensagem acabou ali. E eu vejo muito isso. A emoção o Espírito não é por força nem por violência. E o Espírito Santo precisa ter liberdade. Exato. O pastor, se ele não tem esse laço, que é muito bom, ter um filho casando na igreja, uma filha, isso é maravilhoso, é tudo que nós queremos, que nós conseguimos, né? Você e eu, nós recebemos essa bênção dos nossos filhos estarem diante do Senhor, mas que o pastor se coloque na posição nessa hora que ali ele não é pastor, ali ele é pai, ali ele é um familiar daquele que está ali se apresentando diante do Senhor. Outro aspecto também é a mensagem, né, pastor? Isso. A mensagem. O que é uma mensagem num culto de casamento? O tempo da mensagem. Isso tudo é ético. Não ficar ali 40 minutos pregando a mensagem, os noivos estão ali em pé na frente. Dali a pouco o noivo vai acabar desmaiando. Eles vão em pé o tempo todo ali, entendeu? Normalmente a gente coloca, né, os noivos em pé, ali à frente do púlpito e tudo. Você imagina uma mensagem de 40 minutos? Eu lembro do pastor Dodge. O pastor Dodge, ele era do Rio de Janeiro, né? Começando na obra lá, ele dizia, quando você entrega uma mensagem de 1 hora, você não precisa fazer jejum nenhum nem orar muita coisa, mas se você precisa entregar aquela mensagem em meia hora, você precisa orar agora, comece a orar. Agora, a mesma mensagem em 15 minutos, é bom o jejum, porque você precisa, ou seja, não é diluir, você está entregando o recado do Senhor, mas você não está diluindo e nem aparecendo com a sua sabedoria nas palavras. Isso é importantíssimo. É importante. Você imagina uma mensagem de casamento, o pastor falar sobre divórcio. Loucura, né? Então isso não é ético. Outra coisa também é voltar-se muito para os noivos. Porque vocês e tal, os noivos, vocês vão começar uma nova vida e tal. Entendeu? Então isso não é ético. As pessoas olham isso e vê que há um comportamento estranho, mas que pastor é esse, né? Até o tipo do louvor, né? Os louvores escolhidos, né? Os valentes se preparam os guerreiros se preparam para a grande luta. Vai cantar um louvor desse em um ano de casamento? Não. O culto tem que ser um culto com ética também. O pastor tem que ver todos esses detalhes, né? Com relação à ética ali. E outro aspecto também, Luiz Fernando, interessante, em atos pastorais,
é aquele culto chamado culto fúnebre, ou seja, o culto de sepultamento, né? Esse é um momento assim muito especial, um momento solene, onde a palavra tem que ser uma palavra de conforto, né? O pastor não pode, num culto de fúnebre, ou seja, num culto de sepultamento de um irmão, fazer certas abordagens, especialmente o palavreado, né? As expressões usadas. Brincadeira, certo comentário assim, um pouco animadinho, em um culto fúnebre, a gente não é para soltar sorrisos num culto fúnebre. De jeito nenhum. O semblante é um semblante concentrado, um semblante que demonstra que a gente está ali sentindo a dor que os familiares estão sentindo, né? Isso é um aspecto muito importante. Outra coisa é as expressões, o infeliz, né? Esse defunto. Então, essas situações assim são palavreados que, né? Não, daqui a pouco nós vamos sepultar ele na catacumba. Imagina esse tipo de palavreado, isso não é ético, isso não soa bem aos ouvidos de quem está ali para esperar uma mensagem de conforto, né? Até mesmo comentário, às vezes o irmão ou a irmã veio de uma luta de enfermidade muito grande, aí o pastor na hora da mensagem, que graças a Deus o Senhor o levou, porque agora ele está descansando. A família saudosa. A família está com saudade. Você tem de ver que tem um filho ali, tem uma filha, tem um esposo, uma esposa, que não está sentindo isso, né? E embora sendo isso uma sabedoria do Senhor, o tempo do servo, né? Mas as palavras, elas têm de ser muito sábias, né? Como nós lemos o texto aqui, né? Como salvas de ouro, né? Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra no tempo certo. É a palavra certa. Mas tem dois textos que nós gostaríamos de falar deles, Luiz Fernando, com relação à ética pastoral. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, a recomendação que Paulo faz, né, na questão de usar a palavra da fé, né, e da boa doutrina. Isso é muito importante, esse aspecto, né? 1 Timóteo 1, versículo 9. Não, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Verso 6, exatamente. Diz assim, vou ler aqui. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Exato, ou seja, você vai transmitir uma coisa que é doutrinária. Por exemplo, casamento. Existe um aspecto doutrinário da Bíblia sobre casamento. Você usar no culto de casamento, uma mensagem que fala sobre Jesus, o noivo, a igreja noiva. Então você vai ter uma oportunidade de aproveitar o momento ali e transmitir o ensino da palavra de Deus, né? No caso, por exemplo, do culto fúnebre, do culto de sepultamento, que a palavra tem que ser de conforto, de consolo. Paulo já falava sobre isso quando ele escreveu aos Tessalonicenses, né? Ele fala ali sobre várias palavras de conforto para a igreja, sobre a ressurreição, como a igreja será arrebatada. E no final do capítulo 4. É o capítulo 4, né? Capítulo 4, verso 18. Né? 1 Tessalonicenses 4, 18. 4, 18, Posso ler? Por favor. Vou ler aqui. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas palavras. Então, são palavras de conforto, não são palavras de desânimo, né? Desânimo na fé e assim por diante. Então, realmente, na questão de atos pastorais, por exemplo, o batismo. O pastor vai batizar uma irmã, não fica colocando a mão no corpo da irmã, não. Você vai segurar a irmã na hora que você for levar a irmã às águas, né, para ser batizada, mas evitar, especialmente com relação a irmãs, né? E aquele estado emotivo, né, do pastor ali no tanque de batismo, isso não é ético. O pastor tem que ter muito cuidado. A criança, apresentar uma criança, é muito bom, desde que o pastor não esteja gripado, né? Pegar a criança no colo, traz a criança no púlpito. A família vai olhar aquilo, vai ver o pastor é atencioso com a família, pegou o bebê no colo, né? Muitas vezes o pastor não tem muito jeito para isso. Eu não tenho muito jeito. Você não tem muito jeito. Mas a gente, isso é ético, ou seja, você está dando uma deferência especial àquela família. Há um significado. Quando você pega a criança, você está apresentando, né? E você está dizendo aos pais, ela agora pertence ao Senhor, mas vocês têm a responsabilidade de trazê-la sempre na presença e mostrando à igreja o novo membro que está recebendo. Isso é uma bênção muito grande. Realmente é uma bênção, a família se sente muito bem, a igreja também, né?
Mas muito bem, o nosso tempo está mais uma vez esgotado e nós, portanto, vamos ter que encerrar aqui, né? Mas o nosso desejo é que você continue conosco no próximo episódio, participando conosco. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor, até a próxima. Pai do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, irmãos. Muito bem, irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, até a próxima.